Oi? Faz falta. Em primeiro lugar, bem-vindos. Esse aqui é um anexo da Integrate, né? Tá todo mundo acostumado lá, mas agora nós estamos com atividades aqui também. Como a gente estava falando. Bom dia, bom dia. E hoje nós vamos fazer algo que quem já acompanha o café, nós já temos 7 anos de Café com Saúde. No início, ele começou a ser realizado, porque como quem entende de medicina, quem começa essa caminhada da abordagem funcional, sabe que um dos primeiros passos que a gente faz é orientar a mudança de alimentação. E hoje, já está aí bem consolidado e todo mundo fala, né, da importância, né, do papel do trigo, né, do glúten, do leite, do açúcar, dos embutidos na inflamação do corpo, no processo de adoecimento. E o que acaba acontecendo? As pessoas sempre falavam assim, sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem gosto. E a ideia foi trazer as pessoas, trazer nossos pacientes, trazer as pessoas, tanto da cidade como do bairro, não é só para pacientes do café, para explicar um pouco por que isso realmente tem uma influência no nosso corpo, o que é verdade, o que é mito, como que isso funciona, e também para trazer um cardápio que mostrasse que há a possibilidade sim de você, né, comer sem glúten, sem leite, sem açúcar e com gosto. Essa foi o nosso desafio proposto no início, e aí foi aumentando. Eu sou uma das pessoas que eu gosto desse processo bem intimista com vocês aqui, para poder falar à vontade aquilo que muitas vezes a gente não pode falar na rede social, mas eu fui convencida com o tempo, até por muitos pacientes de fora, e também pelo nosso espaço físico, que já não comportava mais todo mundo, a começar a transmitir pela internet. Então, o grande objetivo é realmente trazer esse processo, esse entendimento do que a gente faz, o que está por trás de que hoje, a minha pergunta para vocês é a seguinte: quem aqui, nos últimos 6 meses, não teve pelo menos um episódio em que, de repente, entrou numa sala, foi buscar alguma coisa e falou assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu queria te falar mesmo? Quem não teve nenhum episódio desse nos últimos 6 meses aqui, levanta a mão. Gente, nenhuma mão levantada aqui. Então, o que acontece? Tem um casal aqui que veio a todos. De repente, não dá para contar nos dedos de uma das mãos só o número de vezes que eles não vieram. Isso é verdade. Então, nós temos aqui pacientes que vêm desde o início. O cara que prestigia o tempo todo. Nunca falta. Então, assim, para eles, para quem vê sempre, de repente esse assunto hoje vai ser um assunto repetitivo. Mas não tem como não falar hoje, né, desse processo mental que está acontecendo. Porque aí tem um meme de internet que eu acho ótimo, que aí fala, hoje tem todo mundo, né, ninguém está limpo. Ou está usando um antidepressivo, ou está usando uma bomba, ou está usando um Monjaro, ou está usando um ansiolítico, então não tem ninguém limpo. Por quê? Significa que algo, gente, está acontecendo que a saúde das pessoas já não é mais a mesma. Esse que é um fato, e a procura hoje por uma abordagem diferente, ela tem acontecido cada vez mais, porque as pessoas nos exames normais e na avaliação normal não encontram explicação. Que é aquela velha história. Nossa, eu não estou me sentindo bem, a minha cabeça não é mais a mesma, é a névoa mental, é o cansaço, é aquele peso que você não consegue eliminar, ou é aquela massa magra que você vai, que você treina, que você não rende. Então, são várias situações que têm acontecido. É a menopausa precoce, são as mulheres com muitos problemas ginecológicos, muita doença de próstata, né? Muita hiperplasia, muita demência, muito AVC, muito infarto. Na verdade, está tendo muito de tudo. Falo assim, está tendo uma enciclopédia de medicina que, se a gente sentar e for avaliar, essa é a grande realidade. E como as pessoas estão observando isso, as pessoas também estão buscando, né? Buscam explicações. E a grande imagem que eu tenho na minha sala é quando a paciente chega
E de repente você começa a mostrar nos exames e ela fala assim, nossa, por isso que eu não estou bem. Porque muitos exames avaliados de uma maneira tradicional ou que procuram somente a doença, eles não conseguem diagnosticar. E aí a pessoa continua se sentindo mal e sem uma explicação para os seus sintomas. E aí o tema de hoje vem para a mente, né? Seu cérebro está sendo envenenado e você nem sabe, você nem percebe. Agora é claro que não é o veneno propriamente dito. Né? Não é aquele veneno colocado escondido no feijão para ver o que acontece com vocês. É algo que é insidioso, ocorre de uma maneira lenta e não perceptível. E qual é o meu objetivo aqui hoje para vocês? Mostrar como que isso acontece, por que que isso acontece e o que que é possível fazer para a gente melhorar e reverter isso. Mas eu já vou deixar claro aqui no início. Não tem uma maneira de você hoje, mesmo corrigindo esse processo, manter isso, se não tiver uma mudança de estilo de vida, se não tiver uma estratégia de manutenção. Porque o mundo que a gente vive, com alimentação, com tecnologia, com redução do contato com a natureza, com estresse crônico, com as telas, com tudo isso, ele não favorece que esse processo se regule por si só. Então, e aí existe 4 grandes vilões. Tá? O primeiro vilão, a gente fala de toxinas ambientais. Mas aqui nós também colocamos a parte alimentar. O que são toxinas ambientais? Bom, primeiro tem alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, bismuto, vários metais, que eles estão presentes no nosso planeta, fazem parte da natureza. Então, o nosso corpo, e quem critica fala assim, tá bom, mas o nosso corpo ele tem uma capacidade de lidar com isso, afinal, está no mundo que a gente vive. Sim, o que acontece é que nos últimos anos, muitos desses metais foram incorporados em produtos que nós utilizamos diariamente. Para melhorarmos a produtividade alimentar, muitos acabaram sendo incorporados nos defensivos agrícolas, nos insumos que são utilizados na parte de adubação, na parte genética que foi modificada. Isso é um crime, é algo para a gente partir só para o lado do julgador, é algo para a gente entender que, na verdade, nós vivemos num planeta diferente e quem vive no campo, aqui, é muito fácil. Quem vive na cidade grande, vamos falar aqui, porque aqui já é cidade grande, né? Capital, Uberlândia. Mas, por exemplo, Rio de Janeiro. Muitas pessoas das grandes cidades, tem muita gente, criança, que não tem ideia de como que é a vida no campo. E a vida de quem produz não é fácil. Aqui, não sei se tem pessoas aqui que trabalham com a produção de leite, com a produção de grãos, com a produção de alimentos. E não é fácil você produzir alimento limpo. Não é fácil. A vida do produtor rural ela não é fácil como as pessoas acham. A vaca não dá leite. Se você não alimentar ela, se você não tiver os cuidados, se você não tiver alguém que vai ali retirar o leite, não tem. A maior parte das frutas, das verduras, eles não nascem espontaneamente se não tiver um cuidado. Então é um processo trabalhoso e a gente também tem que entender, com toda essa mudança climática que tem, como que o produtor rural vai se adaptar a isso. Então não é uma maneira de ficar só no julgamento. Mas também não adianta a gente negar e achar assim, não, isso não acontece. Que é o que muita gente fala, não, está tudo dentro dos limites normais. E aí a gente pensa que, para essa produção nós temos, então, alumínio, chumbo, mercúrio. Muitos atuam como conservantes dos alimentos para eles durarem mais, desde de onde eles são produzidos até passarem pelos supermercados, chegarem nas nossas casas e poderem ficar armazenados. Muitos são utilizados para melhorar a produtividade, para melhorar a conservação. E o que acontece? Nós também modificamos. Então, as mulheres e os homens gostam hoje, né, de perfume, de desodorante, de produtos químicos, a gente quer melhorar. E
todos esses acabam tendo sempre em algum nível, algum tipo de toxinas. O que acontece, e existe um limite de segurança. Existe um site, que acho que se chama Mapa da Água, e lá eles têm um mapa do Brasil com cada cidade, e existem em torno de 400 substâncias que são conhecidas e que existem e são aceitas na nossa água. E aí existe um limite de segurança de cada uma. E eu faço uma pergunta, tudo bem, esse aqui foi testado o limite, por exemplo, do chumbo, que a gente consegue lidar com ele em segurança, mas se eu tiver um pouquinho de chumbo, um pouquinho de alumínio, um pouquinho de cada um, será que é com essa mesma quantidade que o corpo consegue tolerar? A gente está falando do que a gente chama de expossoma, que isso aqui se chama o cumulativo. É o tanto dessas toxinas com que nós hoje temos uma exposição no dia a dia. Então é preciso entender. Agora, o que isso aqui faz no organismo? Ele atrapalha a função. Porque a sobrecarga, o nosso corpo acaba tendo dificuldade de eliminar. E aí é como se nós estamos aqui num ambiente fechado, imagina se a gente tivesse uma fumaça, um tanto de odores sendo liberados, de repente aqui uma fumaça até de um fogão, aqui uma fumaça de um incenso, uma churrasqueira acesa, a gente começa a colocar isso dentro desse ambiente fechado, eles isolados têm um efeito, eles no cumulativo, e se o ambiente estiver fechado, ou se nós tivermos somente uma janela pequena, vocês concordam que esse processo vai acumular aqui dentro? Quem que vai ficar respirando bem? Daqui a um pouco começa a gerar desconforto. Então, esse aqui, em acúmulos, por dois motivos. Um, aumentou o tanto de toxinas que nós nos expomos. Gerou uma sobrecarga. E o nosso corpo, ele tem grande capacidade de adaptação. Mas nós estamos nessa fase de sobrecarga. Com isso, é um congestionamento. Então, a via de saída, imagina, toda preenchida. O que vai chegando tem dificuldade de sair e acaba tendo que voltar e se acumular em algum lugar. E se acumula principalmente em 3 tecidos, tentando proteger o coração, tentando proteger os órgãos mais importantes. No tecido gorduroso, também se acumula na pele, no couro cabeludo, nas unhas, mas no tecido gorduroso, nas adrenais e no cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é feito de gordura boa. Porque muitas dessas toxinas são o que a gente chama de lipofílica, quer dizer, elas têm atração, aderência, elas se ligam bem à gordura. Então, o que não se consegue eliminar, acaba fazendo um depósito, se deposita, se acumula, e o corpo tem que organizar. Se começar a chegar muita gente aqui, o que eu tenho que fazer? Vou tirar o conforto de quem está sentado. Tá? Então esse é um fator que vem sobrecarregar aqui o nosso cérebro, porque é de cérebro que a gente está falando. O outro fator é a toxicidade metabólica. Isso aqui significa que estamos comendo demais. Excesso. Isso aqui é excesso de toxinas. Isso aqui é excesso de comida. Se nós formos ver lá atrás a rotina de vida das pessoas, muitas vezes era acordar cedo, comer alguma coisa, trabalhava, almoçava e final da tarde, início da noite, jantava. Pronto, acabou. E essa era a rotina da maior parte das pessoas. Hoje, se a gente vai avaliar, tem o pré-café da manhã, o café da manhã, a colação do meio da manhã, o almoço, a sobremesa, o lanche do meio da tarde, o jantar e a ceia. Primeiro, quando você passa um planejamento alimentar para uma pessoa assim, e uma pessoa que tem que trabalhar, olha o tanto de tempo que ela tem que perder da vida dela para comer. E de repente, se entendeu que comer assim frequentemente melhora o metabolismo e durante muito tempo foi a dieta praticada.
Não estou dizendo que talvez algumas pessoas não precisem disso. Mas o que eu posso garantir é que a maioria absoluta das pessoas não precisam disso. Por quê? Toda vez que eu me alimento, eu tenho que gerar um processo para eliminar, para metabolizar isso. E aí tem o que chama aqui o aumento da insulina. Tem glicose, independente se você está comendo uma carne. Claro que todos os alimentos têm um pouquinho de carboidrato, todos os alimentos têm um pouquinho de proteína, em proporções diferentes. E aí, quando a gente pede para o paciente tirar, né, o açúcar, o doce, o pessoal fala, mas como é que eu vou fazer sem carboidrato? Eu falo, tá bom, mas e a batata? E a mandioca? E a batata doce? Todos esses são riquíssimos em carboidrato. Porque as pessoas têm muito medo de tirar, de repente, o pão e ficar fracos porque estão sem o carboidrato. Então, toda vez que eu ingiro um alimento, eu tenho uma elevação da insulina, que é um hormônio que faz o quê? Glicose, o amido, ele não deve ficar na circulação, ele tem que entrar para dentro da célula para produzir alguma coisa. Então, veio aqui, a insulina tem que pegar e colocar dentro da célula. A insulina é um hormônio que ele faz crescimento, ele faz multiplicação. E esse crescimento, essa multiplicação continuamente gera um quadro de inflamação. Então, o que é toxicidade? É uma sobrecarga metabólica. Porque eu tomei meu café da manhã, e aí eu tive todo esse mecanismo de insulina, ela fica um tempo no organismo, então ela está estimulando todo o processo, e aí tá bom, ela vai começar a descer. Quando ela começa a descer, antes de ela chegar aqui no nível, o que eu faço? Eu já estou com a minha refeição no meio da manhã. Então, nós estamos mantendo muito tempo nos níveis elevados da insulina. E isso aqui gera uma confusão no nosso organismo. De repente, é tanto carboidrato, é tanto... Vou falar de açúcar, mas entendam, toda alimentação. É tanta glicose na circulação que o que acaba acontecendo? As nossas células começam a dizer, peraí, é insulina o tempo inteiro. Será que é mesmo para abrir? Abre ou não abre? Deixa ou não deixa eu entrar? Isso se chama resistência insulínica. Que vai fazer... Só que o quê? Para aquele mesmo nível de glicose, eu vou precisar de mais insulina ainda. Porque a célula começa... Não, tá muito. Só que quem produz a insulina é o nosso pâncreas. E esse cara que está tendo que produzir mais e mais insulina, ele está fazendo hora extra. Vocês concordam que se ele fizer hora extra constantemente, há uma grande chance de ele querer aposentar antes? E o que é a aposentadoria do pâncreas? Alguém sabe? Pâncreas aposentado significa diabetes. Então, o que acontece aqui? Vamos voltar para o nosso cérebro. Isso aqui, no nosso cérebro, é extremamente inflamatório. Tanto que hoje já se fala que as doenças demenciais, o Alzheimer, se comportam como se fosse um diabetes tipo 3. Que é todo esse processo, é como se essa glicose já não consegue mais entrar de maneira adequada para dentro da célula para funcionar no cérebro. Aí ele vai gerando um processo que chama de glicação. Glicação e caramelização. Quem já comeu doce caramelado aqui? Aquele por fora, assim, que você... Né, o puxa-puxa. Então você imagina um cérebro que tem que pensar fluidamente, começar a caramelizar suas células ali dentro. Como é que fica o pensamento? E um outro fator aqui é a alteração hormonal. Disrupção hormonal, que a gente chama. O que acontece? Todos os nossos hormônios, não achem que o hormônio de tireoide não age no cérebro. Não achem que estrogênio é só para fertilidade, para ovário, para menstruação. Tanto que hoje tem grandes estudos mostrando, tanto que aqui, mulheres de transição de menopausa, me fala aqui, quem na transição da menopausa que hoje não está muito alerta para névoa mental?
Aquela fuga de palavra que você está com a palavra ali e não sai de jeito nenhum. É uma falha na comunicação. Então, hoje se entende que um dos grandes motivos das queixas mentais, oscilação de humor, perda de memória, nesse processo de transição de menopausa é pela queda do estrogênio. Olha só, nosso hormônio tem ação no nosso cérebro. O estrogênio, a testosterona. Quem aqui já não ouviu falar que aquela pessoa que usa bomba, usa hormônio demais, o homem, que o cara fica agressivo, fica doidão? Vocês acham que é porque o músculo está crescendo? É testosterona demais agindo no cérebro. Então, aqui tem receptor para todos os hormônios. Para insulina, para hormônio de tireoide, para estrogênio, para cortisol. Só que o hormônio tem uma particularidade. Eu vou colocar esse aqui, o hormônio, qualquer um dos hormônios. E isso aqui, gente, perdoem o Deus, vamos fazer uma coisa simples. Que nem o bonequinho, né? Nem o bonequinho eu consegui desenhar, gente. Isso aqui é o neurônio, tá? Esse hormônio, ele não entra direto no neurônio, ele precisa encaixar aqui numa fechadura. Ele precisa entrar aqui para ir passar para dentro do neurônio para conseguir agir. Para ter as ações. Só que, agora a gente começa a fazer uma ligação. Esse acúmulo que vocês estão vendo aqui, vocês estão acompanhando? Tem dúvida, pergunta? Raciocínio está muito infantil? Está muito técnico? Esse aqui começa a fazer o quê? Vamos colocar aqui um alumínio, por exemplo, só para usar ele de exemplo. Ele está aqui. Se o alumínio está aqui, a hora que chega meu hormônio que tem que vir aqui fazer a ação, ele não consegue entrar, porque isso aqui é uma chave, é uma fechadura, e eu estou com uma outra chave, que não abre a porta, mas que não sai dali. Ele não consegue entrar. Então, hoje nós já temos vários dessas toxinas que são chamados de disruptores endócrinos. É disrupção hormonal. Significa o quê? São hormônios, são toxinas, substâncias estranhas ao nosso organismo, que estão no meio ambiente, e que entram nesses receptores e ficam sentados ali, ocupando o lugar do hormônio. O hormônio chega para agir, ele não age. Ele não consegue agir de maneira adequada. E aí nós temos um grande problema quando a gente pensa nas crianças, porque imagina essas crianças desde cedo ali com batom, com maquiagem, com unha sendo feita, né, com químicas no cabelo, perfume, todo esse processo. E através dos produtos que nós passamos na nossa pele, vem muitos desses disruptores endócrinos. Então você começa a observar e entender, ou vocês não têm observado hoje o tanto de menina ficando menstruada cada vez mais cedo. Alterações na puberdade. Então muitos acabam sendo isso, porque esse hormônio, esses xenobióticos assim, são essas substâncias externas que se comportam como hormônios. Né? Xenoestrógenos, no lugar do estrogênio, fazendo aí câncer de próstata, câncer de mama, endometriose, adenomiose, miomatose, infertilidade, ou vocês não estão vendo isso acontecer por aí? Quem aqui não conhece alguém que tem endometriose? Quem nunca ouviu falar em endometriose aqui? Parece que é a doença da moda, não é? Mas se a gente começa a associar, aumentou isso aqui, tá difícil de eliminar, vai sobrecarregando, gera aqui também. Então, essas alterações geram também uma confusão e um desequilíbrio. Entende que isso aqui é uma sobrecarga? É um congestionamento, é um trânsito lá da Índia. Lá eles se entendem. Faz aquilo aqui para já te ver. Mas o leite da vaca de lá é mais puro, viu? Não inflama como o nosso aqui. Bom, todo esse processo gera o grande vilão, que é de quem eu quero falar.
uma coisa chamada neuroinflamação. É o quê? Um corpo inflamado. Como que ocorre? O que é um processo de inflamação? Você sabe? Porque quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa em coisa ruim, não pensa? Nossa, está inflamado. Se eu cortar aqui, eu tenho que cicatrizar. Se eu fizer uma cirurgia, eu tenho que cicatrizar. Quem aqui já fez uma cirurgia ou um corte? Corta, fica vermelhinho, dói, incha, não fica? Então, dor, calor e rubor, que é essa vermelhidão, e o inchaço, que é o edema, são 4 princípios importantes da inflamação. Que é chegar um monte de célula, cortou, o corpo fala, peraí, eu tenho que fechar, não posso ficar com isso aqui aberto. Aí ele pega esses 4 tipos de célula e manda ali, para cicatrizar, para fechar, para recompor, para costurar aquele tecido, né? Para colar, para aderir, para voltar ao que era antes. Esse processo é um processo chamado inflamação. Então, a inflamação ela é benéfica e necessária. Se vocês não inflamarem, vocês não cicatrizam ferida nenhuma. Qual é o problema? Cicatrizou, não vai desinflamando. Fica cicatriz, mas desincha, para de doer, sai o vermelhidão, volta ao normal. Quer dizer que a inflamação foi reparada, cicatrizou, não tem mais por que essas células ficarem ali. Mas se esse meu estímulo não for um corte, essas toxinas, elas geram inflamação. Então, se eu tenho uma chegada constante de toxinas no meu corpo que estão se acumulando, vocês entendem que eu tenho um estímulo constante de inflamação? E enquanto estiver ali, eu tenho que tentar cicatrizar e eliminar. Então, eu tenho um aqui. Isso aqui está frequente? Quem aqui não se expõe pelo menos 3 vezes ao dia? Algum desses aqui. A gente nem falou de poluição de carro, de fumaça. Quem aqui não se expõe pelo menos 3 vezes ao dia? Algum desses aqui. Ninguém? Dona Tetê? Vamos ficar quieto. Tá bom. Eu consigo parar meu processo inflamatório se eu estou constantemente me expondo a isso? Se além de me expor a isso, eu ainda estou beliscando e comendo o dia inteiro ou comendo muito. Esse é um outro estímulo inflamatório. E se esse aqui ainda gera toda uma alteração hormonal, então nosso corpo hoje está constantemente inflamado, não consegue, sabe aquele cérebro que vai dormir e não consegue desligar, que dorme a noite inteira, mas fica? Então, você dormiu, você acordou descansado? Quantos aqui já não ouviram falar isso? Falam assim, eu durmo, mas meu sono não é reparador. É a mesma comparação. Ele não está acordado, ele não está com vermelhidão, calor, dor ali, não está na maior parte das vezes. Mas ele está constantemente inflamado. Isso aqui se chama um conceito hoje, que é uma inflamação crônica, silenciosa ou subclínica. Subclínica por quê? Tudo na medicina que nós chamamos de subclínica, quer dizer, está embaixo daquilo que eu consigo ver. Clínica é o quê? Bom, cheguei com dor de garganta, estou com dor de garganta, examinei, tenho pus, clinicamente ele está com amidalite, antibiótico. Subclínica é o quê? Eu estou com dor, ou eu tenho alguma queixa, e aí eu examino, fisicamente não acho nada. Eu faço os exames, o hemograma, e não acho nada. É como se ela tivesse escondida, é a poeira embaixo do tapete, sabe? Aquela faxina que você vai tudo para dentro do tapete da sala. Essa inflamação subclínica, ela está ali constantemente. Chega uma hora em que ela transborda. E ela é base do desenvolvimento de toda doença crônica. Então, o que acaba acontecendo? Essas toxinas, que nós chamamos de veneno, geram
o grande veneno do cérebro, que é a inflamação cerebral. E aí o cérebro inflamado, ele consegue pensar direito? Ele consegue ter foco e concentração? Ele consegue ter uma memória? Tem espaço para guardar alguma coisa? Ele consegue, às vezes, ter alegria, prazer. É como se as reações ficam... É aquela pessoa que tem tudo para estar alegre e, de repente, está deprimida. Chega muito esse caso aqui, o paciente fala assim, gente, doutor, eu já tive tanto problema na minha vida já foi tão difícil, agora está tudo bem. E eu não consigo, eu não sei por que eu estou triste, eu não sei por que eu estou deprimida, eu não sei por que eu estou ansiosa. Eu não sei. E aí vai tratando. Ou então aquela pessoa que chega assim e fala, nossa, eu faço os exames, não dão nada, mas meu corpo dói inteirinho. Meu corpo dói todo. Eu sinto dor em tudo. E hoje muito se dá o diagnóstico, por exemplo, de um quadro de inflamação, e a neuroinflamação está envolvida nisso, de fibromialgia, por exemplo. Agora, o que acontece? Essa aqui é uma das bases das doenças demenciais. Se falava muito, né? Falava assim, não, minha avó está com 90 anos, a memória dela está fraca. Mas é da idade. Tá bom, faz parte do processo de envelhecimento. Afinal de contas, o corpo vai desgastando. Só que acontece que como esses fatores todos estão aumentando, essa inflamação tem aumentado cada vez de uma maneira começado mais cedo e aumentado cada vez mais precoce, vocês não têm observado cada vez mais pessoas, por exemplo, com Alzheimer, problemas de memória, também cada vez mais cedo? Na verdade, hoje parece que tem os nossos idosos de 90, parece que eles estão com mais memória do que os de 60. Canso de chegar a família aqui, que você, essa semana mesmo, eu examinei 3 pessoas da mesma família. A cabeça melhor estava da mais velha, que tem menos disposição a isso aqui. E olha que eu nem falei da tela, né? Nem falei da tela. Senão a gente não sai daqui hoje. Gente, acompanharam até aqui? Vocês entenderam que ninguém tem que pegar um prato de chumbinho e dar aqui, ó, toma que isso aqui é veneno. É sem ver. E como é sem ver, não é claro isso, você vai aos pouquinhos ali, sem perceber. E o que a gente faz com isso? Assim, e aí vem o conceito antigo era o seguinte, neurônio morto é neurônio morto. Neurônio não se renova. A célula do intestino se renova, a célula da pele se renova, aí assim os espermatozoides se renovam, as células têm uma renovação. Neurônio, se tinha a ideia que neurônio morto, neurônio envelhecido, acabou. Hoje, entra. Vocês já ouviram falar nessa palavra aqui? Neuroplasticidade? O que significa isso? Plasticidade é algo que é moldável. É a capacidade do neurônio de se readaptar, de se renovar, de criar novas habilidades. Então esse aqui é um conceito que a medicina agora entende. Porque quando a gente pensava, olha, esse processo é irreversível, o que você vai fazer? Nada, né? Hoje, por isso que vocês ouvem falar tanto, né? Em medicina regenerativa. Por quê? Se entende agora, e ainda bem que se entende, ainda bem que já se buscam recursos para isso, o processo do readaptar o nosso cérebro. Tá? Agora, qual que é a visão? Vamos falar aqui de medicina.
convencional versus a medicina funcional. A medicina, a neuroinflamação, ela causa sintomas. Depressão, cada pessoa de depressão, ansiedade, problema, dificuldade de foco, de concentração. Hoje, por exemplo, se entende muito a dificuldade de foco, de concentração, associada ao acúmulo de mercúrio no cérebro da criança. A dificuldade de reter memória, de aprendizado, relacionado ao acúmulo de chumbo no cérebro da criança. A questão de ansiedade, de depressão, de dificuldade de raciocínio, de perda de memória, a presença de alumínio no cérebro. Tá? Então, hoje já se tem estudos mostrando isso, uns estudos mais antigos, muito antigos, começavam a entender que gera uma reação. Eles mediam cobre e ferro dentro dos neurônios e viam ali que tinha uma reação desequilibrada. E ficavam pensando, primeiro, é o excesso de cobre ou é o excesso de ferro. Na realidade, eles entendem que esse desequilíbrio hoje entre ferro e cobre tem muito a ver com esse processo de inflamação, gerado não necessariamente pelo ferro ou pelo cobre, mas por tudo isso aqui que a gente acabou de ver. Esses são estudos bem antigos que agora estão voltando a se compreender. Falei assim, olha lá o que acontece dentro do neurônio. A medicina convencional, bom, e aí eu tenho o quê? Eu tenho depressão, eu tenho demência, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho TEA, eu tenho a neurodivergência toda. E eu não estou dizendo, gente, de maneira alguma que não existe neurodivergência. Existe sim. Só que tem muito TDAH aí, sendo diagnosticado como TDAH, que é neuroinflamação. Só que o TDAH também tem neuroinflamação. Porque aquela criança ou aquela pessoa que nasceu ali com uma alteração, né, nessa parte de foco, de concentração, de atenção, ela também passa por tudo isso aqui, não passa? Ou porque ela já nasceu com... Né, a criança com espectro autista, ou adulto mesmo, que hoje que a gente vê muito, principalmente na mulher descompensando, na idade de transição. Então, aquela pessoa que nasceu com neurodivergência, ela está isenta disso aqui? Eu não estou dizendo que não tem que tratar a neurodivergência, que não tem que tratar a depressão, que não tem que usar medicamento para memória no quadro de Alzheimer. Mas a gente precisa entender que essas pessoas estão com isso aqui. E se eu entendo que isso está por trás e eu controlo isso, será que eu não consigo melhorar a qualidade de vida? Melhorar o efeito desse remédio? Aqui, ó. Então vamos lá. Medicina convencional. Antidepressivo, antipsicótico, né? As anfetaminas aí para foco, para concentração. A rivastigmina, medicamento para retardar a perda de memória, vai mexer nos neurotransmissores. Simplesmente um diagnóstico, uma medicação, aí essa que não deu certa, com outros, e quantos a gente vê por aí que estão sendo medicados e que não conseguem o efeito. Por exemplo, se eu tenho uma depressão, teoricamente, se eu tomei o antidepressivo, não é para eu ficar feliz. Muitos só funcionam, sobrevivem e não conseguem resgatar. Quantos pacientes aqui que a gente vê de TDAH com histórico de estar utilizando os medicamentos próprios para o TDAH e tem piora dos sintomas e não resolve. Então não é não usar medicamento, porque até que muitos pacientes precisam. Às vezes você tem, por exemplo, o paciente do Alzheimer. Não estou dizendo para não usar medicamento para ajudar a retardar a perda de memória. Mas o medicamento ele só retarda, e muitos ele nem retarda. Será que se eu não controlar essa inflamação e esse todo o processo, eu também não ajudo a retardar? Vocês estão vendo que não tem que separar, isso não é separado. Isso aqui tem que acontecer numa mesma pessoa. A abordagem funcional vai corrigir, né, esses venenos. Estimular o corpo na eliminação do que está acumulado. Aqui ficou claro? No caso, como você mencionou aí, dentro dessas medicações, há, na medicina convencional, um aumento de dosagem, né? Porque aí chega aquela pessoa
ela não consegue ver o resultado igual os hormônios bioidênticos. Então, dependendo dessa alimentação, de tudo que você mencionou, aí não há uma absorção pelo organismo, tanto da medicação ingerida como ela também. Só para só voltar aqui um pouquinho. O que o antidepressivo faz? Por exemplo, a serotonina e depressão é uma coisa que se fala muito, né? Então, a maior parte dos antidepressivos, eles são inibidores da recaptação de serotonina. Qual é o objetivo disso? Aumentar a serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Tá? Ele é um neurohormônio. Tá aqui. Agora, muitas vezes o paciente está utilizando o antidepressivo, está aumentando a serotonina, só que a hora que a serotonina chega aqui, porque ela precisa disso aqui também. Se eu tenho gente no lugar dela aqui, adianta eu aumentar a serotonina? Às vezes é isso que acontece quando os antidepressivos não funcionam. E aí existe aumento de dose, troca de medicamento, combinação de medicamentos. E muitos pacientes, mesmo com combinação de medicamentos, acabam tendo ou ficando sedados demais. Então, a gente acaba entendendo e a gente vê na prática que só o medicamento não tem resolvido para um grande número de pessoas. Porém, não estou dizendo que não tem que usar o medicamento. O que a gente observa quando a gente trata o nosso paciente é que muitos reduzem dose, muitos às vezes têm que continuar tomando remédio, porque às vezes você tem um problema ali na sua vida que, eu falo assim, tem RG, CPF, tudinho, impressão digital, você não consegue tirar ele. E aí, para aquele equilíbrio, às vezes até para a parte de ansiedade, você precisa. Ou você realmente tem um cérebro que tem um TDAH ali, você precisa de um ajuste de medicamento. Vai ter que usar um medicamento que seja assertivo, que funcione, que te faça viver bem, não só sobreviver. E aqui é onde tem aquela briga que, na realidade, gente, não tem. Isso aqui não é um ou outro. Esquece isso. Isso aqui serve para emagrecimento, isso aqui serve para reposição hormonal, isso aqui serve para câncer, isso aqui serve para qualquer coisa. O ser humano, gente, o dia que entender que esse mais esse tratam muito melhor uma pessoa, olha só, agora é primor de desenho, gente. Tratam muito mais uma pessoa, fazendo com que ela fique mais feliz. Nossa, muitos problemas do mundo diminuem. É médico parando de brigar com médico, ninguém tem que fazer isso. A gente tem que olhar para o paciente e ver o que tem de melhor para eu fazer para essa criatura que está sentada aqui na minha frente. E tem horas que vai lá, tem paciente que chega, paciente que, eu não quero estatina, eu não quero remédio para baixar de glicose, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas não tem um momento que precisa. E tem alguns casos que precisa usar para o resto da vida. Agora a gente entende aquela pessoa começa aqui e a gente vai ajustar, associar esse e o corpo vai dizer se pode ou não pode retirar isso aqui. Se eu posso reduzir. Eu já tive paciente que chegou com 8 antidepressivos, com medicação já experimental, porque 5 psiquiatras tinham mandado embora, não conseguiam. Tentativa de suicídio 24 horas por dia. E que com o tratamento, primeiro ela parou de querer morrer, não tinha mais que ser viável. Depois ela começou a querer viver. Isso é de sobreviver, que é diferente. Depois ela começou a querer viver. Até que um dia ela falou assim, agora eu quero viver bem. E, sim, com champanhe e um antidepressivo, e aí com um medicamento só ela foi viver bem. Isso é do dia para a noite? Não, esse processo dela, para vocês terem uma ideia, demorou 2 anos. Na verdade, ela não queria no início, não. Ela ia obrigada. Foi um processo. E aí, como que a gente faz? Quais são as abordagens? Eu vou, para vocês entenderem o que a gente faz. Como que a gente trabalha? Bom, primeiro é a investigação. Se eu sei que existe isso, a gente faz uma investigação. Existem vários exames. Hoje nós temos questionários, nós temos os exames de medicina funcional, que na clínica a gente associa toda a parte de anamnese, os exames de medicina funcional. Nós associamos os exames laboratoriais também, e a gente avalia esses exames, que aí muitos chegam e falam assim, tá criando referência aí. Não. Uma referência, vou só dar um exemplo rapidinho aqui.
insulina, que eu gosto muito de falar dela, vai acho que de 2,4, 2,6 a 24,9. E é isso que tudo está normal. Só que a insulina ela é inflamatória. E aí existe uma curva de Gauss que chama, e a gente faz essa divisão. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil. Isso aqui, gente, não é criar doença, não. É entender estratégia de prevenção. E aí eu penso, insulina, ela é inflamatória. É bom que ela esteja alta? Então eu tenho que... o bom é que ela esteja nesses quartis aqui, mais baixa. E não baixa porque o pâncreas não consegue mais produzir, porque aí é o diabetes. Que ela esteja baixa para diminuir a minha carga de inflamação. E aí quando eu peço, para que eu vou dosar a insulina do paciente? Não precisa. É muito diferente um paciente que mantém uma glicose de 100, mas que você avalia por outros índices, que está com uma insulina de 5, 6. Esse paciente aqui, nossa, ó a glicose. O pâncreas está tendo que fazer quase nada de esforço para manter essa glicose de 100. Só que às vezes eu chego um paciente com a glicose de 70, com uma insulina de 30. O pâncreas está tendo que trabalhar 300% para conseguir manter isso aqui. Quem que vai entrar no diabetes antes aqui? Aí tem maneiras de você avaliar se essa insulina é porque o pâncreas já não está mais conseguindo ou porque realmente a alimentação dessa pessoa está boa. E às vezes ela faz uma glicemia um pouquinho mais alta de manhã mesmo. Então o que a gente faz? A avaliação, e aí a gente estuda para isso, é buscar deixar os exames que são bons estarem nos níveis mais baixos nos primeiros quartis e os que são bons estar mais altos no quarto quartil. Alguns, como o cortisol, tem que estar no meio, não pode nem estar aqui nem estar ali, que eles dão sintomas parecidos. E isso também é avaliado de acordo com o contexto clínico do paciente. Então não é criar doença, não é dizer que porque está aqui com essa insulina que está com diabetes. Não, mas eu tenho que olhar para isso, ó. Aqui eu tenho que montar uma estratégia de prevenção bem mais intensa e com mais rapidez do que para o paciente que está aqui assim. Isso faz sentido para vocês? Então não é criar doença. A avaliação tradicional a gente aprende a nem olhar isso aqui, mas digamos assim, só quando passar desse nível de referência. Então, avaliação, associação de clínica, os exames de biorressonância, o BDORT, os exames funcionais que a gente faz, junto com essa avaliação, a gente consegue fazer o que a gente chama muito de mapeamento do paciente, entender em que terreno eu estou pesando. Tá bom, a tua queixa é memória? E eu vou entender. Quando a gente avalia tudo isso, é interessante como as pessoas vão se enxergando, falam assim, nossa, sou eu. Porque a memória, muitas vezes, é um dos sintomas e tem vários outros ali por trás. E aí, qual que é a base da abordagem funcional? Tratar terreno biológico. O que é tratar terreno biológico? É diminuir essas toxinas, diminuir o estresse metabólico, eliminar todos os excessos. É resgatar o solo, resgatar esse solo que a gente entende como a fisiologia, como a minha capacidade de exercer o que eu tenho que exercer de maneira fisiológica, fácil. Então, o tratamento de terreno é recuperar a função do corpo. Bom, se eu tenho um órgão que já foi destruído, se ele já foi lesionado há muito tempo, se eu tenho uma tireoide que já está cheia de nódulos, esquece, não fica esperando que esse tratamento de terreno vai eliminar os nódulos. O que a gente vai fazer é fazer com que aqueles hormônios de tireoide consigam funcionar melhor com esse tratamento de terreno, é fazer com que os hormônios eles consigam atuar onde tem que atuar, essa tireoide para de desencadear outros sintomas, você evite novos nódulos, de repente você reduz a chance de um desses nódulos se transformar em câncer. É esse o processo, esse é o grande objetivo. Então, qual que é a nossa abordagem? Naquele processo das toxinas ambientais, a gente muito atua para os pacientes no início com os processos de detoxificação. Aquele paciente que chega
muito ruim, com muitas queixas físicas. Aquele paciente que está assim, nossa, estou deprimida, eu não consigo mais funcionar, eu não consigo pensar, eu não vejo uma solução, que está esgotado, que está... Um tratamento intensivo que a gente utiliza aqui, e que isso é individualizado para cada paciente, é o Regenera. Que o que é? É estimular as várias vias de desintoxicação, a gente estimula as vias que cada um tem e potencializa, faz um serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo a faxina, a gente vai colocando a casa em ordem para que depois que o nosso corpo consiga voltar no processo de autolimpeza. Então, esse aqui, por isso que ele regenera, ele é um resgate da fisiologia. Quando a gente fala regenera, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas é a mesma coisa para todo mundo? Tem gente que são 7 dias, 15 dias, até 21 dias. Depende do quê? O quão adoecido está esse terreno. Depende de quanto eu tenho pressa de reverter esse processo e também da capacidade de cada paciente. Por exemplo, às vezes o paciente já está tão debilitado que eu vou ter que fazer mais dias para fazer mais lento. Tem paciente que tem força para recuperar rápido, porque isso aqui é recuperar o próprio corpo, a capacidade do próprio corpo. Tem paciente que a gente consegue fazer um intensivão em 7 dias e ele responde muito bem. Mas se eu colocar isso naquele paciente que está muito debilitado em 7 dias, eu não consigo a resposta. O Regenera é parecido com o DSI? Não, o Regenera é o programa de tratamento de terreno. Ele é recuperação de função de mitocôndria. Ele envolve oxigenoterapia, os aparelhos que a gente usa hoje, né? O ILIB, a fotobiomodulação, modulação de nervo vago, os aparelhos de desintoxicação, a acupuntura, os injetáveis direcionados, e aí para cada um, recuperar, olha, eu preciso, meu fígado precisa ajudar a eliminar, então às vezes eu preciso fazer uma proteção do fígado com glutationa, com alfa-lipóico, para que esse fígado consiga, né, fazer esse processo de eliminação. Às vezes uma eliminação ativa mesmo, colocando alguns quelantes na veia que ajudam, que está tão alto que eles vão ajudar o corpo na eliminação. Só que se eu colocar somente, por exemplo, o quelante, aquilo que elimina, e ele precisa passar pelo fígado, o fígado está ruim, eu comprometo esse fígado, ele não consegue eliminar. Então existe uma ordem, um raciocínio, por isso que os pacientes são vistos diariamente. Hoje a gente vai, entende vocês e desenha o primeiro dia. É isso que você vai fazer. Quem fez já sabe. Aí no segundo dia vocês são reavaliados novamente. Olha, respondeu bem a isso, a gente pode passar para a segunda etapa. Não respondeu do jeito que precisava, precisa repetir o primeiro dia. Então o paciente é feito assim, parece que é algo igual para todo mundo, e não é. É uma avaliação individualizada. O que a gente determina é o número de dias de acordo com a capacidade e da necessidade de cada um. Então é a faxina. Só que depois disso tem um processo que é semanal. Esse aqui são dias consecutivos. Uma vez por semana para complementar aquilo que ficou faltando. E aí depois a manutenção, que é para o resto da vida, que aqui entra estilo de vida. Que é o nosso processo de reeducação. Que aí nós temos as conversas, os alinhamentos, o café, as redes sociais, os livros, as consultas, né? Todo esse processo informativo que é melhorar os 4 pilares que não tem jeito. Alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse e de sono. Isso tudo vai sendo orientado de acordo. Então esse aqui é resgate de função. Agora tem paciente, por exemplo, em que chega, que agora você me perguntou, que além de estar totalmente adoecido, desequilibrado, o paciente ainda está acima do peso. Aí tem muita gordura visceral, muita dificuldade de emagrecer. Então, esse paciente aqui, muitas vezes, a indicação para ele é o DSI. Que aí tem um planejamento alimentar por etapas, de retirada e de reintrodução, e de acompanhamento, que vai de 3 até 9 meses, a maior parte dos pacientes faz esse aqui, para a gente entender o tratamento de terreno através de alimentação, suplementação específica, injetáveis,
vai indo. Depois acompanhamento com médico e nutricionista para a gente construir um estilo de vida. O que acontece é que quem queima gordura é a mitocôndria. Esse aqui, eu não podia terminar o dia sem isso aqui. Já está acabando. Ela vai usar o oxigênio mais a fonte alimentar para produzir ATP e as nossas células não funcionam sem isso aqui. Que aqui pode ser glicose, aminoácido ou gordura. A mitocôndria com flexibilidade metabólica, ela consegue usar qualquer um como fonte de energia. Então, se eu não tiver meu carboidrato, ela vai usar lá minha gordura muito bem. A mitocôndria boa usa gordura. Agora, às vezes, ela está tão inflamada, tão deficiente, que ela não consegue usar gordura. E aí, se eu não ingerir isso aqui é um dos mecanismos da compulsão alimentar. Meu corpo vai queimar músculo. Quando o paciente está tão comprometido assim, às vezes só o DSI não consegue recuperar essa capacidade. A gente precisa fazer uma desintoxicação antes. Que aí pode ser o Regenera. Tem alguns pacientes que a gente tem um programa aqui que a gente chama que é o OxyCare, em que a gente faz ele de uma maneira mais escalonada, semanal. O paciente vai demorar um pouco mais para ter resultado, mas que acaba tendo resultado. Então, a gente vai desenhando estratégias de acordo com o que cada paciente. Mas não é chegar assim, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porque às vezes o paciente chega, por exemplo, para a gente e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer o DSI. Eu falei, ok, mas a gente vai ter que fazer um preparo para você fazer. Às vezes o DSI é mais que suficiente. Muita gente nos procura para isso. Então, esses aqui são os nossos carros-chefes, entendendo quem está acima do peso, quem precisa emagrecer, quem precisa tratar intensamente o terreno, é suporte para doença crônica. Isso aqui sempre que a gente faz um tratamento de terreno, a gente está prevenindo inflamação e doença crônica. E o que a gente veio potencializar? Que as pessoas falam, tá bom, se eu não tiver meus 4 pilares, que é a parte de vocês, que é a alimentação, uma alimentação mais limpa. Nunca mais glúten, leite. Não, gente, a regra dos 80%, tá? Atividade física, que é inegociável. Sono, inquestionável e gerenciamento de estresse. Então, são esses pilares e hoje, a primeira vez que eu comecei a trabalhar com integrativo, isso já tem mais de 10 anos, acho que o primeiro desenho de tentar fazer um acompanhamento. Porque o que a gente entendeu? Em primeiro lugar, vir aqui, fazer os exames, fazer uma consulta e levar uma receita de suplemento para casa, isso não é abordagem funcional, tá? Não é. Não é. Então, o reestruturar todo o paciente e ter um acompanhamento foi o que foi desenhado e agora está muito claro. Então, no início, eu venho de uma especialidade cirúrgica, o que eu queria fazer? Resolver o problema e mandar o paciente para casa. Aí primeiro veio o Slim, que era o DSI de 6 semanas, tratava o paciente, ficava muito bem, chegava ali e entregava, agora você vai seguir essa dieta para a sua vida, essa suplementação vai embora. E os pacientes saíam muito bem. Depois de um tempo, a gente fez um trabalho para levar para um congresso internacional com os resultados de DSI, melhor de esteatose hepática, de inflamação, de memória, de exposição. Assim, um resultado fantástico. Aí depois de um tempo a gente foi avaliar, fazer o recall, né? Foi ligar e muitos pacientes falaram, olha, enquanto a gente está aí, está ótimo. Só que quando a gente sai, a gente se sente tão abandonado porque parecemos pessoas assim, é quase um extraterrestre no mundo em que todo mundo segue uma linha e aí a gente começa a ter que provar para que você está assim? Isso é loucura, isso não precisa. Fulano comeu, fulano bebeu e você não vai viver. E foi um pedido dos próprios pacientes, que a gente foi desenvolvendo. O DSI hoje de 9 meses, né? Que a gente foi desenvolvendo acompanhamento. Eu vi assim, as pessoas precisam desse suporte. Por isso que o Regenera hoje, ele dura mais tempo. E aí, com isso, a gente desenvolveu estratégias de manutenção. Para os pacientes de DSI e para os pacientes de Regenera, a gente tem as estratégias, os planos de acompanhamento anual na clínica. Para que de tempo em tempo
o paciente esteja fazendo alguns exames para fazer monitoração, inclusive de suplementação. Nossa, olha, esses dias mesmo estava uma paciente que ela fez o Regenera, ela ficou muito bem. O ano passado ela estava arrasada. Ela ficou muito bem. A gente deu a alta para ela lá depois de 2 meses, ela recebeu a alta, acho que foi em dezembro. Ela veio essa semana, ela falou assim, Tamara, nossa, eu aprendi tanta coisa, mas eu já voltei a comer isso, comer aquilo, fazer aquilo, eu já estou sentindo alguma diferença. Sou outra, não sou aquela pessoa que vinha no ano passado, meus problemas aumentaram ao redor, e assim, mas eu sou outra, só que eu vi que algumas coisas já estão acontecendo. E a gente vai, conversa, repete os exames, não é que precisa fazer tudo de novo. Então nós temos acompanhamentos, por exemplo, uma vez por mês, tem vários pacientes. Vem, faz uma avaliação, ajusta uma suplementação, faz uma manutenção do processo de desintoxicação, uma suplementação vitamínica, fazem acompanhamento. Isso aqui você vai vendo como uma estratégia de longo prazo em prevenção. Então foi algo que com o tempo a gente foi amadurecendo e entendendo. Para deixar de ser febre, deixar de ser o que o pessoal chama hype, aí é o que as pessoas vêm entendendo. Nós estamos vivendo mais. Então nós precisamos de estratégia realmente de manutenção, que é o que a gente chama a gente prevenir o incêndio e não ficar apagando fogo. Então quem tem essa visão de prevenção, hoje está cada vez mais nisso aqui. E que mais que a gente trabalha dentro da clínica? Alguns programas de resgate. Que é o quê? O EVOS, com os programas de InfraShape, em que é a nave espacial lá, né? Que essa aqui é a tecnologia em que ela ajuda a melhorar condicionamento físico, reduzir a inflamação, melhorar a circulação, o infravermelho diminui, melhorar a função mitocondrial, junto com alguns suplementos que melhoram a disposição e a energia. Porque às vezes aquela época que você dá uma caidinha ali, nossa, parei de seguir alimentação, parei a academia 15 dias, e aí eu não consigo mais voltar não sei quantos meses. Às vezes, isso aqui em 5 dias você consegue ajudar a pessoa àquele resgate. Então, isso aqui é o quê? É realmente... Porque tem pessoas que depois de um tempo não precisam mais nada, não. Seguem. Mas entende que é um processo de reeducação, de reestruturação? E tem gente que se cuida porque se dá isso como terapia. Dentro do mundo em que nós vivemos. Então, reduzir... Voltando aqui ao início, isso aqui fez sentido para vocês hoje? Eu mostrei para vocês como uma retomada, né, para quem está chegando agora, para quem não conhece, uma retomada da nossa estratégia de trabalho e mostrando para vocês que nós temos uma equipe. Hoje, a gente já tem nutricionista na clínica que trabalha com a gente, né, Cris? Já temos nutricionista que acompanha a gente, que vem estando nesse processo de resgate. Estamos começando com um trabalho psicológico, a parte, né, de apoio de atividade física. Então, o quê? Trazer isso aqui para ser uma referência de saúde. Aquilo que a gente pratica na nossa vida, aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia, aqui. Mas essa parte não tem mágica. Ontem eu atendi um paciente que ele está esgotado. E ele tem 2 questões. Cabeça, inflamação cardiovascular, que é um tratamento de terreno, e também tem uma questão secundária de peso. Mas é um cara que gosta de atividade física. Ele gosta e pratica, mas não consegue mais. Não na intensidade. Ele veio inicialmente por esteatose hepática, e isso que mais trouxe. Então, aí, inicialmente, as pessoas podem pensar, vamos colocar no programa com tirzepatida. Falei, não. O cara quer correr, ele gosta disso, só que ele não consegue mais. Depois do Covid, ele não consegue mais. Aí você olhou todo inflamado, todo intoxicado, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento intensivo de terreno, que a esposa dele já fez, ficou muito bem, fazer o Regenera. Feito o Regenera, recupera a capacidade dele de voltar a fazer aquilo que ele gosta.
Ele fazendo muita atividade física, diminui a necessidade, às vezes, de álcool e de outros alimentos mais calóricos que precisam para dar energia. Reduz o estresse e melhora o sono. Falei, vamos fazer o Regenera, recupera a tua capacidade, você vai correr. Se correndo, voltando a fazer uma coisa que você quer, a gente não equilibrar o restante, depois a gente vê se precisa de um DSI, se precisa de um Monjaro, se precisa de alguma coisa, mas eu não acredito que ele não vai precisar de nada. Ele só precisa de condição para ter energia e vontade para voltar a fazer a corrida. Então, as estratégias são desenhadas assim. Mas o fato é, sem isso aqui, não tem mágica. E aí eu contei para ele, está com a ferritina muito elevada. Falei, você tem um ótimo condicionamento, mas ferritina elevada é como se o sangue não conseguisse usar, nosso corpo não consegue usar adequadamente o oxigênio. Por isso que ela aumenta o risco de infarto. Então imagina um cara que gosta de correr, que tem condicionamento para isso, que o corpo já está dizendo, ó, não vai porque eu não estou conseguindo manter. Não é que ele perdeu o rendimento por aqui, o pulmão, o coração, esse sangue não está conseguindo manter esse processo, eu dizer, reduz aí, porque você não consegue manter mais a mesma coisa. Então a gente precisa reduzir essa inflamação, reduzir a ferritina. E aí eu contei para ele que tem um paciente meu que é sem vergonha de total. Esse cara quer mudar de vida. Então nesse cara é uma estratégia. Tem um outro paciente que ele não quer não. Ele vem uma vez por ano, desintoxica, desinflama, melhora o processo, controla os padrões. A gente acaba fazendo alguma sangria, ele sobe muito a ferritina e ele fica bem. Volta exatamente para o mesmo padrão de vida. Como estratégia de vida, ele diz, eu não quero mudar, eu quero beber, eu quero comer, eu gosto disso, eu não quero nem saber. Então, de tempo em tempo, a cada 6, 8 meses, uma vez por ano, ele vem já prontinho para isso. Ó, já vim de novo. Eu vou julgar? Então, existem pessoas e pessoas. Quem entende que isso aqui mantém, nós somos um centro de referência, de tipo os alcoólicos, os narcóticos anônimos, né? De a gente, assim, mais um dia, a gente conseguindo manter. Ó, existe a tribo que fala que nós somos formados pelas pessoas que a gente convive. Então, nesse processo aqui, às vezes a gente acaba se afastando, quando a gente escolhe saúde, de alguns ambientes. Agora, que tem gente que quer medicina funcional, resolver tudo em suplemento, aquelas fórmulas desse tamanho, sem mudar nisso aqui, e não quer tomar remédio. Esquece, tá? Esquece. Esquece que você vai jogar dinheiro fora. Aí sim, você está jogando dinheiro fora, você está fazendo xixi caro, você está contaminando, sobrecarregando seu rim, seu fígado, e aí dá errado. Assim como, gente, tem 2 minutos só para contar uma história? Uma paciente para mim, paciente de DSI e tal, ela foi para o Paraguai. Aí eu conversando, olha, gente, o negócio não é, o Monjaro ele tira fome, mas se você não tratar o processo, aí é o rebote. Se você usar medicamento sem procedência, é o rebote. E ela chegou lá, diz que assim, é uma festa. Você chega e assim, é self-service, autosserviço. Aí ela pegou as ampolas de Zepatida na gôndola, assim, não precisa passar. E tudo jeitinho. E aí, vitamina disso, vitamina daquilo, aí tem os injetáveis que você pega ali. Ah, o injetável para desinflamar, o injetável para desintoxicar. Aí ela estava com a cestinha, a Samara estava com a cestinha. De repente eu só vi uma mulher do meu lado falando assim, não, esse aqui para desintoxicar é ótimo, você faz e quer correr para o banheiro. E ela já acompanha o café, ela já veio várias vezes no café, ela tem todos os processos de acompanhamento dentro da clínica. Ela falou assim, Tamara, a hora que eu ouvi aquilo, me ligou um alerta assim, eu larguei a cestinha, peguei 2 ômegas, 2 magnésios, você olha para mim se isso aqui é bom? Eu não tive coragem, não. Porque assim, que é natural que você injeta ali para desintoxicar e você corre para o banheiro. Não existe controle do que você está usando. Então esse negócio, eu quero fazer um soro disso, eu quero fazer um soro daquilo, ou essa multiplicidade de suplementação sem um conhecimento é o que faz vocês ouvirem muitas vezes aí que vitamina faz mal, que dá sobrecarga, que dá hepatite, que dá isso, que dá aquilo. Isso às vezes é feito pelas próprias pessoas, que muitos se automedicam, mas também é feito às vezes por profissionais que têm uma visão diferente. Tá? O estudo, o fundamento
é mostrar para vocês essas duas visões. E a medicina ainda bem que vem caminhando cada vez mais entendendo esse processo. Gente, sem isso aqui, eu preciso fazer tudo, ser o chato da marmita, dos 4 horas da manhã na academia todos os dias. Você pode, se você gosta, se isso te faz feliz, é isso que você tem que fazer. Mas é desse jeito que todo mundo tem que fazer? Por exemplo, eu peguei uma paciente, mora na fazenda, 4 horas da manhã, tem que estar tirando leite, está à distância de tudo. Não tem. Então, o que a gente... vamos adequar para aquilo. E para quem trabalha e cada dia está numa cidade? Então, existem realidades diferentes. E tem gente que acha um saco fazer isso. Mas você gosta, você já incorporou isso e assim, você é outra, tua vida é outra. Você fez foi 10 lá atrás, não foi? Então, olha só, quanto tempo? Então, mantém, incorporou na vida e fez sentido. Mas tem essa estratégia aqui, porque senão gera estresse na vida da pessoa. No DSI, esse ano, acabou e ele a gente descobriu que tinha coloração de sintoma. Eu tirei 100%, não tirei 80%, eu tirei 100%. É difícil, mas minha vida continua. Com mais qualidade. Sim. Porque o sintoma que eu tinha, que foi descoberto, ele sumiu, é uma coisa mágica. Ontem eu fiz a revisão de uma paciente de DSI e ela veio, já tinha tentado emagrecer, ela falou assim, olha, ela queria monjaro. Eu falei, vamos tentar desintoxicar? E se depois das 6 semanas iniciais a gente não tiver resultado, a gente entra com a tirzepatida? Alinhamos expectativas. Se você tiver dificuldade, a gente entra com a tirzepatida? Ok. Passaram as 6 semanas e ela tinha múltiplas queixas. Ela emagreceu 8 quilos nas 6 semanas. Só que ela eliminou 10 quilos de gordura e ganhou 2 de músculo. Com a dieta do DSI. Precisa de tirzepatida? Dores, insônia, compulsão, N sintomas, foram todos embora. Você não tem sintoma nenhum. E eu aprendi a gostar, sentir sabor de comida, porque ela vivia diquitando. Isso inflama. E ela, hoje eu tenho energia, as pessoas me olham e falam, da onde que você tira energia? Ainda não usou um hormônio, nadinho. Ela só desinflamou. E já emagreceu o que tinha que emagrecer. Então, é esse processo. Cada pessoa é entender isso que é individualizar. O que cada um dá conta também, né? Por isso o acompanhamento. E tá tudo bem, essas doidas estão bom. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Obrigada pela paciência de vocês. Obrigada por retornar. Nós tiramos as férias do café. Agora a gente vai comer.